Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp também, 991520454. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco. Aí você diz: quero receber o material de apoio da revista Betel e diga seu nome e sua cidade. Aí toda semana eu envio para você gratuitamente. Não se esqueça de dizer a revista, que é da Betel, porque eu comento outras revistas também. Não se esqueça de dar aí um joinha, legal aí. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, assim você vai estar ajudando a divulgar esse trabalho para todos. Lembrando que aqui tudo é gratuito, tanto os vídeos quanto também os slides, os estudos, eu envio para você gratuitamente. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, pregando, dando uma palestra, um congresso de EBD, Escola Bíblica de Obreiros, missões, família, escatologia, dons do Espírito Santo, então nos convide, nós estaremos aí com todo prazer. Posso ir de ônibus, ou de avião, ou de carro, ou de trem, não importa. O que você decidir, nós vamos. Nós estamos estudando as revistas da Betel Editora, adultos, deste trimestre, com o tema A Relevância da Igreja, Sua Essência e Missão, reafirmando os fundamentos, a importância do compromisso com a Palavra de Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico, segundo os preceitos de Jesus Cristo. Nós temos como comentarista da Betel Editora deste trimestre o pastor Josué Rodrigues de Gouveia. Já estudamos na lição 1 a relevância da Palavra de Deus para a edificação doutrinária da Igreja. Na lição 2, a Igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. Lição 3, a relevância da Igreja no cumprimento de sua missão. Na lição 4, a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. E hoje vamos estudar a lição 5, a relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. Nesta lição nós vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, é necessário congregar. Subtópico 1, no Antigo Testamento. Subtópico 2, no Novo Testamento. Subtópico 3, nos dias atuais. Tópico 2, o perigo de não congregar. Subtópico 1, desobediência à palavra de Deus. Subtópico 2, debilidade espiritual. Subtópico 3, morte espiritual. Tópico 3, os benefícios de congregar. Subtópico 1, adoração comunitária. Subtópico 2, edificação mútua. Subtópico 3, saúde espiritual. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa maravilhosa lição. Nós temos aí no texto áureo, Atos 2,46. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, lembrando que naqueles dias, eles não tinham templo próprio, não tinham local próprio de fazer os cultos a Deus, e eles congregavam então no templo em Jerusalém. Lembrando também que eles não possuíam Bíblia. Naquele tempo era praticamente impossível alguém ter todos os rolos dos livros que existiam na época, que era só do Antigo Testamento. Custava uma fortuna, um só livro, imagine todos os livros. Então eles iam ao templo, escutavam a leitura da palavra, a explicação da palavra, porque o problema não era a palavra nem a explicação, porque Jesus disse, eles não conheciam a Escritura a fundo, não conheciam Deus para revelar para eles a Escritura, mas eles liam e explicavam do jeito que entendiam. Agora, os crentes agora já podiam escutar e entender de maneira correta. Os apóstolos depois reuniam nas casas,
e iam explicar corretamente a palavra de Deus para eles. Veja que os apóstolos disseram: nós vamos perseverar em duas coisas, né? Na oração e na doutrina, ou seja, na palavra de Deus. Então, eles oravam muito, estudavam muito o que já estava escrito no Antigo Testamento. E então passavam para o povo a interpretação correta do Espírito Santo sobre aquelas leituras, tanto aquelas que eram feitas lá no templo, quanto aquelas que eles faziam, né, nas casas, que tinham reuniões nas casas também. Principalmente, né, no primeiro dia da semana, que eles se reuniam para comemorar a Santa Ceia. Então, no início, a Santa Ceia era comemorada toda a semana, todo o primeiro dia da semana, que era o dia que Jesus ressuscitou. E diz que comiam com alegria, com singeleza de coração, com simplicidade, né? Com humildade, com união, com paz, com desejo de ganhar almas muito grande. E Deus fazia sinais, prodígios, maravilhas através de todos. Verdade prática: congregar em uma igreja local, dentre outras, é uma das características da pessoa que passa pela experiência da conversão e prossegue no processo de aperfeiçoamento cristão. Então veja, o normal, né? Toda pessoa, ao se converter, ao ouvir o Evangelho e crer, então ele passa a congregar, ele procura pelos irmãos. Por quê? Ele quer estar ali aprendendo a palavra de Deus, ele quer estar ali se comunicando, né? Ele vai aprender, depois ele vai ensinar também. Ele vai aprender a convivência cristã, ele vai aprender principalmente a evangelização, vai junto com os irmãos evangelizar. Aí ele vai também evangelizar pessoas, porque ele foi evangelizado. Ele vai compartilhar agora a sua fé, sua salvação com outras pessoas. Isso vai fazer ele crescer muito e desejar cada dia mais aprender mais da palavra de Deus para compartilhar com outros. Então ali ele está participando de uma família de Deus, né? Estarão louvando a Deus, adorando a Deus, pregando, ensinando, né? Sendo também instrumento de Deus para curar as pessoas, libertar as pessoas, trazer mensagens de edificação, consolação, exortação. Então, todos reunidos, Deus usa a todos, Deus deseja usar a todos. E todos oram por todos, intercedem, todos ministram aos outros também, né? As curas, as libertações, os batismos com o Espírito Santo, né? Todos também eram batizados nas águas. Então, é uma comunidade de fé. É uma reunião de crentes e salvos que foram retirados do reino de Satanás para o reino de Deus, reino das trevas para o reino da luz. Então a importância é muito grande de congregar. Textos de referência: Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então veja, perseveravam em quê? Na doutrina da palavra de Deus, né? A doutrina dos apóstolos, ou seja, os apóstolos é que davam a eles a interpretação. Eles escutavam no templo a leitura, escutavam a interpretação ali, né? Daqueles que davam a interpretação. Então, geralmente ali os levitas, os sacerdotes, né, os mestres. Agora depois os apóstolos, então, de casa em casa, se reuniam com eles e ensinavam corretamente a interpretação daquela palavra dada pelo Espírito Santo.
além de comentarem outras coisas, porque eles estiveram com Jesus, escutaram pessoalmente Jesus pregar e ensinar. Então eles passavam isso para cada crente. Também eles faziam as reuniões, né, da Santa Ceia, onde não era apenas a Santa Ceia, mas também eles faziam uma ceia normal também, comiam, né, repartiam entre si, para poder todos ali terem o que comer, todos também que estavam empobrecidos eram ajudados, né? Então havia ali também um serviço social, uma assistência social. Eles se reuniam para tudo, para se ajudarem em tudo, não só na fé, mas também na parte material. Então cuidavam do espírito, da alma e do corpo. E também estavam sempre juntos o quê? Nas orações. Oravam muito. Veja que em toda a alma havia o quê? Temor. Por quê? Estavam sempre meditando na palavra de Deus, estavam sempre orando, estavam jejuando, estavam evangelizando. Todos tinham temor de Deus, todos se amavam. E olha só, como todos estavam evangelizando, então aconteciam muitos sinais, prodígios e maravilhas. Porque esses sinais, prodígios e maravilhas são importantíssimos, não só para ajudar os crentes a serem curados, né, edificados, consolados, exortados, mas também para evangelizar. São armas poderosas na evangelização. Então aí diz que todos que estavam se convertendo ficavam juntos, estavam alegres, felizes, era uma grande família. E quando havia qualquer tipo de necessidade, então, aí diz que, bem claro, olha, até vendiam suas propriedades para ajudarem aqueles necessitados, de maneira que aqueles que tinham muito passavam a ter o suficiente, aqueles que não tinham nada tinham agora o suficiente para se alimentar, ter a roupa para vestir, né? Então, todos estavam bem, não havia ninguém passando necessidade. Nós vemos aí o grande exemplo, né, de Barnabé, nessa época aí, que vendeu propriedade para ajudar aos necessitados. E quem não vendeu? Pois é, quando foi no ano 70, o general Tito invadiu, queimou tudo, tomou tudo, levou tudo cativo. Então, quem não vendeu e não distribuiu com os pobres, perdeu a oportunidade que não teria mais. Perderam suas propriedades, né? E agora não podiam ajudar mais. Veja só. Então, bem-aventurado foi aquele que deu, né? Vendeu, deu, doou, ajudou os necessitados, porque o galardão dele ficou lá no céu para no tribunal de Cristo receber a recompensa. Quem não doou, perdeu a oportunidade. Então eles perseveravam todos os dias no templo, aprendendo, ali ouvindo a palavra de Deus, também na Santa Ceia, nas casas, todo primeiro dia da semana, e durante a semana também se ajudavam, se reuniam, evangelizavam, né, ganhavam muitas almas, estavam sempre também orando, meditando na palavra de Deus. Então ninguém tinha sobrando, mas também ninguém tinha faltando. Estavam todos felizes, alegres, estavam todos perseverando na fé. E a igreja vivendo desse jeito, ganha milhões de almas, né? Todos os dias ganhavam almas. A introdução da lição diz: nesta lição estudaremos sobre a importância e a necessidade de congregar. No sentido bíblico, congregar é o ato de se reunir no nome de Jesus para a edificação mútua e adoração ao Senhor. Mateus 18, 20, 1 Coríntios 14, 26. Então vamos ver a necessidade, a importância, né, até a urgência de se congregar. Então, biblicamente, o que é congregar? Então, é o ato de se reunir em nome de Jesus. São pessoas salvas, né, que se reúnem para fazer o quê? Eles vão se edificar uns aos outros, consolar uns aos outros, exortar uns aos outros, vão louvar a Deus, vão adorar a Deus. Lembrando que a palavra de Deus diz: quando vos reunis, cada um tem o quê? Então, nós vimos na lição passada, né? Então nós temos aí salmo, doutrina, revelação, línguas e interpretação. Em todos os cultos deveriam acontecer todas essas coisas.
Hoje a igreja fez o quê? Substituiu quase tudo pelo louvor. Apenas cantar, 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 né? Geralmente cantam aí 70% do culto. Por que isso? Porque para louvar não precisa você estar orando, jejuando, né? Estudando a palavra de Deus. Muito fácil. Você ouve a música, decora e canta. Fácil, né? Agora, para essas outras coisas importantíssimas acontecerem, é necessário estar estudando a palavra de Deus, é necessário estar orando, é necessário estar jejuando, é preciso uma vida santa. Por isso que as outras coisas foram deixadas de lado. Tópico 1. É necessário congregar. A reunião local do povo de Deus sempre foi essencial, principalmente para seu crescimento espiritual. Isto pode ser notado no Antigo Testamento, como no Novo Testamento e nos dias atuais. Então nós vemos que o crescimento espiritual se dá exatamente com o congregar. É ali onde Deus fala diretamente com cada um de nós, né? O Espírito Santo sonda os nossos corações, sabe o que cada um necessita e traz a mensagem de acordo com a necessidade de cada um. É ali também que vamos ter o despertar dos dons do Espírito Santo em cada um, que cada um vai ministrar ao outro aquilo que recebe de Deus para ministrar. Geralmente são nas reuniões também na igreja, né, no congregar, que acontecem os batismos com o Espírito Santo. Também na reunião da igreja é onde vai haver o batismo nas águas, é onde vai haver a Santa Ceia, né, e todas as outras ordenanças de Jesus Cristo acontecem a partir do congregar. Então ali se faz um plano, né, de evangelização, aí vai se traçar os objetivos da igreja, quantas almas vamos colocar que precisamos ganhar esse ano, aí 200 almas. Nós vamos esse ano também temos aqui pelo menos 200 batismos com o Espírito Santo, vamos levar aqui pelo menos 200 pessoas ao batismo nas águas. Então, são metas traçadas, né? Vamos evangelizar ali o bairro tal, todinho, vamos de casa em casa, vamos fazer tantas cruzadas evangelísticas, né? Vamos visitar, aí fazer, pelo menos assim, de 20 casas, nós vamos fazer ali um grupo de visitação nos lares, de cultos nos lares, né? Aquele trabalho de missão nos lares, vamos fazer ali de 20 casas. Então, tudo é traçado, objetivos. A igreja tem que ter objetivos, traçar os objetivos e cumprir esses objetivos. Por exemplo, vamos dar um Novo Testamento, pelo menos, ou a Bíblia ou o Novo Testamento, de casa em casa, no bairro tal. Este ano todos vão receber. Então, veja só, são objetivos, né, da igreja. Vamos comprar um terreno, vamos construir uma igreja. Então, tudo são objetivos. Se você já tem a igreja, está construída, vamos então ao bairro tal, ou a cidadezinha tal, ao povoado tal, e vamos ajudar, vamos construir a igreja lá. É um objetivo da igreja. Tópico 1, subtópico 1, no Antigo Testamento. A primeira menção bíblica sobre um local de culto a Deus se encontra em Êxodo 25:8, quando Deus deu a seguinte ordem a Moisés: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. A construção do tabernáculo no deserto, um templo móvel, bem como a construção do templo em Jerusalém, demonstra o quanto Deus se interessava em que seu povo tivesse um lugar para congregar a fim de prestar-lhe culto. Êxodo 40:34, segundo livro de Crônicas 7:1. O templo era central na vida da nação israelita. Todas as celebrações estavam relacionadas ao templo. Então veja que Deus diz, olha, eu vou estar no meio do povo, né? Ali, olha, o tabernáculo foi construído no meio das tribos. Todas as tribos ficavam em volta do tabernáculo. Você vê aí até na ilustração aí, né? Veja só, todos se reuniam ali, tinham as reuniões, além de oferecerem sacrifícios, né? Que o culto exigia oferecer sacrifícios, também tinham as ofertas, né? Todos ofereciam as suas ofertas, então todos ouviam a palavra de Deus, todos louvavam a Deus, então estavam todos reunidos ali em torno da adoração a Deus.
Então veja só, era um ponto central, ficava no meio de todas as tribos ali de Israel. Depois veio o templo, né, o templo de Salomão, que passou a ser o centro da adoração de Israel. Todo israelita era obrigado por lei a estarem ali em Jerusalém nas festas que Deus estipulou. Todo o povo de Israel, de todas as tribos, tinham que ir lá em Jerusalém ao templo para comemorarem essas festas. Agora, fora isso, eles iam regularmente. Quando nascia uma criança, né, iam apresentar essa criança, né, a circuncisão também era feita lá. Na maioria das vezes, é claro que se podia fazer nas sinagogas, mas iam a Jerusalém, porque lá era o local próprio para tudo isso, para oferecer os seus dízimos, suas ofertas, né? Todos iam a Jerusalém. E levavam também as primícias, né? Aí os seus animais, né? Suas colheitas, levavam ofertas e dízimos. Assim, naquele tempo era assim. Aí a palavra de Deus diz, quando for muito longe, você estiver muito longe do templo, então você faz o seguinte, vende, pega o dinheiro e leva o dinheiro. E lá na cidade, né, o que a pessoa fazia? Lá ele chegava, comprava lá um cordeiro, por exemplo, né, geralmente ali os levitas, né, eles criavam cordeiros para serem vendidos na cidade. As pessoas traziam dinheiro, compravam o cordeiro e ofereciam em holocausto a Deus, né, em oferta de sacrifício a Deus, oferta pelo pecado. Aí também tinha ali os manjares, né, tinha as comidas, tinha as coisas, tudo que é oferecido, tudo era então comprado. Quem morava longe trazia. Quanto mais o tempo foi passando, mais gente, ao invés de trazer as coisas, trazia o dinheiro, né, vendiam por lá mesmo, trazia o dinheiro para comprarem as suas ofertas, né, comprar ali os animais dos sacrifícios também. Quando Jesus chegou no templo, certa vez, o que havia ali, olha, pombos, né? Quem era pobre comprava um pombo. Tinha ali, ó, os animais, né? Cordeiros ali, para oferecerem a Deus de sacrifício. Aí era vendido, dentro do templo estavam fazendo isso, né? Até bois eram vendidos ali. Então Jesus chegou lá e derrubou a mesa dos cambistas, porque eles trocavam o dinheiro, que as pessoas traziam dinheiro às vezes de outras nações, né? Ou às vezes lá da sua região se usava outro tipo de dinheiro, não era o dinheiro que era oferecido no templo. Então ali havia o câmbio, né? Das mesas ali de troca desse dinheiro, tudo funcionando no templo. Então Jesus derrubou aquelas mesas, tudo, né? Quebrou aquelas gaiolas de pombos, os currais dos animais, soltou os animais, né? Deu chicotada naqueles animais, tocou os animais, fez ali uma coisa que as pessoas ficaram doidas, escandalizadas. E a Bíblia diz, né, que aquilo ali era o que? Era o ciúme de Jesus pela casa de Deus. Diz a casa de Deus é casa de oração, não é casa de negócios, de negociata, né? Não é casa de vocês ficarem enrolando as pessoas, ganhando dinheiro em cima das pessoas, explorando as pessoas. Então a casa de Deus é a casa para oração, para cultuar a Deus. Tópico 2 no Novo Testamento. Embora os templos oficialmente tenham surgido no 3º século depois de Cristo, o relato bíblico nos leva a entender que a igreja se reunia fora das sinagogas em espaços cedidos ou alugados para este fim. Na cidade de Éfeso, por exemplo, Paulo usou a escola de Tirano, um espaço grande para realizar cultos. Atos 19:9. Ao longo de sua história, a igreja tem se reunido com regularidade em locais pré-determinados para cultuar a Deus e fortalecer a comunhão entre os seus membros. A vontade do Senhor é que possamos estar juntos e sempre unidos. Atos 2:46. Olha, você vê que a vontade de cultuar, de estarem juntos, é tão grande que mesmo em países onde existe uma perseguição severa ao Evangelho, mesmo assim os crentes se reúnem. Existem casas, né, subterrâneos, tantas cavernas, mas os crentes se reúnem mesmo assim. Olha só, a necessidade de estarem juntos é tão grande que correm risco até de serem mortos, mas se reúnem a si mesmos.
Veja aí, quantos países aí, né? A perseguição chega ao ponto de tocarem fogo nas igrejas. Aí locais perigosíssimos, mas mesmo assim se reúnem. Olha só, a necessidade de reunião é muito grande. Então, na época bíblica que a gente acompanha aí, a gente vai ver que praticamente não existia, né, nenhum local assim grande, espaçoso, para os crentes se reunirem. Ninguém construiu realmente uma igreja como nós temos hoje, aquele prédio, né, grande para as pessoas se reunirem. Então se reuniu nas casas, né, dos próprios irmãos. Alguns lugares nós vamos ver que foram escolhidos, né, foram até alugados, né, como o caso do apóstolo Paulo, que ficou ali na escola de Tirano, em Éfeso, né, olha só. E ali teve um movimento impressionante. Ali deve ter surgido exatamente a ideia dos cristãos alugarem casas ou alugarem prédios, lugares maiores para se reunirem devido ao sucesso, né, apresentado por Deus ali naquela obra que Paulo fez em Éfeso. Veja que Paulo passou 2 anos naquela escola ali, ensinando, pregando, ministrando curas, libertações, milagres tremendos aconteceram ali. Vinha gente de tudo quanto é lado para ouvir e receber também, né, ali as manifestações sobrenaturais de Deus. Foi uma coisa maravilhosa, a evangelização tremenda que foi feita através desse trabalho de Paulo ali em Éfeso, por 2 anos na escola do Tirano. Veja que até os lenços e aventais de Paulo eram levados aos doentes, aos enfermos, aos endemoniados, e ali eram curados, eram libertos. Era uma coisa tremenda, maravilhosa. Ali um avivamento muito grande que aconteceu ali. Hoje o evangelho está de uma maneira tão triste que se alguém fizer uma coisa dessa aí é escândalo na igreja hoje. Impressionante. As coisas que Deus sempre fez hoje é escândalo para a igreja moderna. Tópico 1, subtópico 3. Nos dias atuais, apesar de estarmos presenciando um considerável crescimento do número dos desigrejados, ou seja, daqueles crentes que dizem não precisar frequentar uma igreja para expressar a sua fé, o fato é que este movimento constitui um desvio da verdadeira comunhão cristã, pois é impossível viver a plenitude da vida devocional sem a prática do amor fraternal e do sentimento de pertencimento. Em Efésios 2,19, o apóstolo Paulo chama a igreja de família de Deus. Portanto, a igreja nos dias atuais não pode deixar de promover a verdadeira adoração, a pregação do evangelho, bem como o companheirismo e a integração entre os seus membros, isto é, cumprir a sua vocação como corpo de Cristo aqui na terra. Uma das coisas que não podemos fazer sozinhos é ser cristãos. O Senhor Jesus, durante seu ministério na terra, tinha o costume de frequentar a sinagoga e o templo, locais reservados para oração, leitura e exposição das Escrituras. Além dos discípulos, muitas pessoas se reuniam também nestes locais. Mateus 26:55, Lucas 4:16. Então nós temos aí hoje uma igreja chamada desigrejados. Dizem que são a igreja de Jesus Cristo, que não precisam congregar numa congregação, né? Se reúnem aí nas praças e toda parte e tal. Veja só, são pessoas, na verdade, desviadas do verdadeiro evangelho. Se elas fossem realmente pessoas cheias do Espírito Santo, elas teriam desejo de congregar. Tanto é que as pessoas, como eu disse, arriscam até a própria vida para se congregarem em países onde o evangelho é proibido. Imagine. Porque há necessidade. Todo cristão, legítimo cristão, cheio do Espírito Santo, deseja se reunir com as outras pessoas. E, como nós vemos na Bíblia, havia o tabernáculo, depois o templo. Aí no tempo que os apóstolos, né, estavam trabalhando ali nos primeiros dias da igreja, olha, se reuniam no templo, está bem claro. Também se reuniam nas casas. O apóstolo Paulo, olha, além de se congregar na escola de Tirano, ele também se congregava nas sinagogas, nas casas, né? Ele andava de casa em casa. Então, o evangelho não é feito só também no templo, mas também de casa em casa, nas ruas, nas praças, por toda parte. Então, nós fazemos o trabalho assim, que é o trabalho que está na Bíblia. Então, ao mesmo tempo, se prega, aí se ensina, se adora a Deus.
na igreja, no prédio, mas também nas ruas, nas praças, por toda parte, tá? Então, o problema dos desigrejados é que eles isolaram uma parte da Bíblia, esqueceram da outra parte, né? Então, eles congregam só fora da congregação. Aí está errado, porque não é bíblico. Então, as duas coisas são certas. Hoje nós temos também um mal acontecendo na igreja muito grande, que é a concentração do povo só nos templos. A igreja tem que acordar para isso, a igreja precisa sair do templo, evangelizar de casa em casa, precisa sair, fazer aí as cruzadas evangelísticas, né? Aí quantos estádios, né? Quantos lugares próprios, fáceis, que já existem para serem usados para evangelização, quantas praças, né? Temos. Então os cultos também têm que ser feitos nas ruas, nas praças. Temos que usar de todos os meios possíveis para evangelizar. A igreja precisa sair mais das quatro paredes. Então, tanto os desigrejados estão errados, quanto também a maioria das igrejas hoje que só fazem cultos dentro do templo. Também estão erradíssimos. Então, a igreja é uma grande família que gosta de se reunir. Então, devem se reunir no templo, mas também devem se reunir nas praças, nas ruas aí, nos prédios, né, grandes aí, nos estádios, na beira aí dos rios, onde tem um lugar próprio, na beira do mar, em toda parte, usar aí todos os meios e todos os locais possíveis para evangelizar, para ganhar almas. Então nós vemos que o próprio Jesus, além de pregar na beira do mar, na beira dos rios, nas praças, nas ruas, nas casas, também ele estava sempre no templo, e também nas sinagogas, onde não estava o templo, já existiam sinagogas por toda parte. Jesus estava sempre também nas sinagogas, ele visitava. Então veja só, o evangelho sempre ao mesmo tempo, nas sinagogas, no templo, nas ruas, nas praças, na beira do mar, para todo lado. Assim também Paulo fazia, ele imitava Jesus em tudo. E a igreja deve fazer a mesma coisa, em toda parte, não só no templo, também nas ruas, nas praças, nas casas. Tópico 2, o perigo de não congregar. Os que estão unidos em Cristo também devem estar unidos entre si. Deixar de congregar pode caracterizar pelo menos 3 coisas. Vamos logo então ao tópico 2 sobre o tópico 1, desobediência à palavra de Deus. Deus mostra de forma muito clara na sua palavra a necessidade do seu povo congregar. Nas suas últimas instruções, Moisés exorta os líderes de Israel, sacerdotes e anciãos, no sentido de que, de tempos em tempos, ajuntasse todo o povo, homens, mulheres e crianças, para ouvir e aprender a palavra de Deus. Deuteronômio 31, 12. O escritor aos Hebreus diz que não podemos deixar de congregar, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vede que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. Portanto, o crente que deliberadamente deixa de congregar está em desacordo com uma determinação divina. Então veja, deixar de congregar é uma desobediência ao próprio Deus. Então Deus ensina que o povo deve se reunir, né, para orar, para ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, louvar a Deus, adorar a Deus, ser edificado, consolado, exortado. Então o povo deve sempre se reunir. Então, isso é bíblico? Sim. Então veja só, é bíblico estar no templo, e é bíblico também estar fora do templo, reunido, fazendo a obra de Deus. Então, o povo de Deus deve sempre se reunir. Agora, é evidente que tem pessoas que não podem congregar todos os dias, né? Tem pessoa que não pode também nem congregar durante a semana, somente no fim de semana. Depende do trabalho da pessoa. Tem gente, principalmente nas cidades grandes, né? Tem gente que chega em casa já 8, 10 horas da noite, né? Então, não tem como ele congregar. Agora, no fim de semana, geralmente no sábado e no domingo, né, ele pode congregar. Infelizmente, nós temos visto aqui no Sudeste que a maioria das igrejas não tem culto aos sábados. E é uma coisa impressionante. O prejuízo para a igreja é muito grande. Olha só, os 2 dias que a pessoa tem para congregar, um dia é tomado, não tem nada no dia de sábado. É uma coisa impressionante isso. Eu não sei de onde partiu essa ideia tão absurda
de não ter culto aos sábados nas igrejas. É impressionante isso. Chega a ser até uma coisa diabólica isso, né? Porque as pessoas podem ir aos sábados à igreja. Deveriam estar indo. Uma coisa assim muito estranha mesmo o que acontece. Porque, por exemplo, a igreja de Imperatriz tem os cultos, né, dedicados aí aos cultos feitos pelos jovens, né, pela mocidade, aos sábados. É um trabalho magnífico, muitos jovens mesmo, né? Tem aí pelo menos aí uns 15 mil jovens que fazem todos os sábados cultos nas suas congregações. Então, a gente vê aqui no Sudeste uma coisa absurda acontecendo. Não sabemos por que isso. Tem 2 dias para aqueles que trabalham toda semana congregar, sábado e domingo. E tiram o sábado. Não sabemos, não entendemos por quê. Então, é bíblico congregar e é bíblico também fazer o trabalho também nas ruas, nas praças, nas casas. E olha só o que acontece. Quando o jovem, por exemplo, não tem o culto no sábado para eles congregarem, aí eles vão inventar o quê? Estão lá no shopping, né? Ou estão reunidos aí no joguinho, né? Aí inventam coisas. Quem está desocupado acaba inventando coisa. E aí as pessoas, os líderes, ficam reclamando. Reclamar de quê, meu irmão? Se você não abre a igreja no sábado, se não dá oportunidade para os jovens estarem congregando no sábado. Tópico 2 sobre tópico 2. Debilidade espiritual. A saúde espiritual do crente pode ser facilmente aferida pelo apreço que ele tem pela casa de Deus. Normalmente, quando um crente esfriar na fé, a primeira coisa que ele deixa de fazer é se congregar. Negligenciar as reuniões da igreja local é o primeiro passo visível de apostasia, pois quem deixa de congregar facilmente cai da fé. Nos dias atuais, muitos crentes, por qualquer motivo, têm deixado de congregar e não têm tido mais a alegria de estar no templo para cultuar ao Senhor e ser edificado pela comunhão com seus irmãos em Cristo. O culto no templo é bíblico e relevante. Então é uma coisa que acontece naturalmente. Deixou de congregar, já está caminhando para a apostasia, está caminhando para o desvio espiritual, está caminhando para o esfriamento espiritual. Porque é lá na igreja onde o Espírito Santo sonda os nossos corações e traz a mensagem certinha que nós precisamos ouvir. Nós precisamos todo dia de correção de Deus. Agora, em casa, a pessoa escolhe o que quer assistir. Aí ele escolhe aquela pessoa, né? A própria Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas escolheriam as pessoas que querem ouvir. Ah, aquela ali me agrada, aquela não fala do meu pecado, né? Não diz que eu estou errado. Gostei desse aí, né? Vamos ouvir esse aí, gostei desse aí. Ou então fica ouvindo só música. Música. Não vai falar nada contra o pecado dele, não vai desaprová-lo. Ou então ele escolhe alguém que faz ele rir o tempo todo, fica alegre, feliz, né? Ah, isso aí me dá humor. Ah, isso aí me faz ficar alegre, feliz. Então eu vou ouvir isso aqui. Ah, isso aqui traz as curiosidades. Eu quero ouvir, eu sou curioso para ouvir as coisas assim, uma coisa curiosa. Mas não está disposto a abrir o coração para ser repreendido, ser corrigido pelo Senhor, ser lavado. Nós precisamos ser lavados todos os dias, a água da palavra de Deus. Então é preciso congregar. É lá que Deus vai falar conosco pessoalmente, vai nos corrigir cada coisa que nós estamos fazendo errado. Olha, um rebanho de ovelhas, qual é a ovelha que o lobo vai atacar? Aquela que fica fora ali do meio. É aquela que fica afastada das outras. Quem se afasta da igreja passa a ser essa ovelha prontinha para o abate, né? O lobo está de olho nessa ovelha. Daqui a pouquinho está aí numa seita dessas por aí. Em casa, o crente deve sempre estar aí orando, né? Está estudando a palavra de Deus, levanta-se de madrugada para orar todo dia. Isso é importantíssimo, esse devocional do crente, né? Essa comunhão com Deus, intimidade com Deus. Agora,
é preciso congregar e também é preciso evangelizar. Tópico 2, subtópico 3, morte espiritual. Hoje em dia, muitas igrejas locais transmitem seus cultos pela internet. Esta inovação tem trazido benefícios àqueles que eventualmente se veem impossibilitados de estar participando dos cultos presencialmente. Mas muitos crentes, mesmo tendo condições de estar presentes nos cultos, preferem assisti-los em casa. Estar nos cultos em vez de assisti-los em casa faz toda a diferença, pois o clima de comunhão, alegria e unção que sentimos numa reunião de culto mostra que a fé cristã não é para ser vivida isoladamente. Por isso, é necessário estarmos juntos. 1 Coríntios 14, 26. A seguinte ilustração nos ajuda a entender o quanto é perigoso deixar de congregar. Se tirarmos uma brasa do fogo, o que acontece com ela? Certamente ela permanecerá acesa por um pouco, mas com o passar do tempo, ela vai se esfriar e apagar. Assim se dá também com o crente quando deixa de congregar. Vai esfriando na fé até apagar. Então veja, durante a pandemia, todos aprenderam a cultuarem através, então, principalmente da internet. As televisões hoje estão tudo smart, Então a pessoa pode ir lá pela internet assistir os cultos, até pelo celular, ele liga ali, joga para a televisão e assiste lá. Nossos vídeos aqui são muito assistidos assim, através da internet, muito principalmente através das TVs. Então veja só, é importante, é muito bom, foi um crescimento muito importante na divulgação da palavra de Deus, sim. Mas veja só, não é só isso. Você não pode estar só nisso. Você precisa congregar também. É muito diferente quando você está em casa. Geralmente você não cultua a Deus, você assiste culto quando está em casa. Às vezes está distraído. Uma criança, alguém fala uma coisa, você vai beber uma água, vai tomar um café, ou vai para um lugar, ou vai ao banheiro e tal. Então você está sempre distraído, você não presta atenção corretamente no culto. Muitas vezes você também não ouve a mensagem que é dirigida a você ali em casa. Geralmente é difícil você prestar atenção nesses detalhes. Então em casa é bem diferente. É claro que você, durante a semana, você não pode congregar e você pode aí assistir a um culto, tudo bem. Mas cultuar a Deus em casa, assim, na televisão, é muito difícil você realmente estar prestando um culto a Deus ali. A distração é muito grande. Acaba você deixando de ter um crescimento espiritual que deveria ter. Às vezes você tem um crescimento intelectual, mas o espiritual fica a desejar. Então é perigoso, você vai esfriando um pouco na fé, vai esfriando, você nem percebe. Às vezes em casa você está assistindo um culto, mas diante ali da sua esposa, dos seus filhos, você vai falar em línguas ali, você não vai chorar ouvindo a mensagem. Veja bem, você não é capaz de se entregar realmente àquele culto, estando em casa. Pode perceber isso, é diferente. Você, na maioria das vezes, está assistindo, você não está cultuando. Então, lugar mesmo de prestar um culto na congregação, que é o lugar mais onde você realmente presta um culto a Deus e onde você ouve realmente Deus falar com você. Tópico 3. Os benefícios de congregar. São muitos os benefícios que o crente desfruta ao congregar. Vejamos alguns. Tópico 3. Tópico 1. Adoração comunitária. Quando nos encontramos com o Evangelho e o recebemos, é sempre através do contato com outras pessoas, criando um elo para que possamos, por nossa vez, compartilhá-lo. Portanto, nossa fé se desenvolve dentro de um contexto comunitário, tornando a experiência de fé puramente individual. Embora a adoração possa ocorrer de maneira individual, a necessidade de nos agruparmos para adorar a Deus em comunidade permanece fundamental. Isso é ecoado pelo salmista no Salmo 122, que expressa grande alegria ao ser convocado para a casa do Senhor, dizendo: fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O uso do plural aqui sublinha que a sua intenção era adorar acompanhado, destacando a natureza coletiva da adoração. Então veja, podemos adorar a Deus só
entre nós e Deus. Veja, a adoração que nós levantamos, por exemplo, de madrugada para orar, aí essa adoração é a melhor adoração que existe. É um momento de intimidade nossa com Deus. Então não tem nenhuma interferência, né? Todo crente deve fazer isso. Adoração legítima, espírito e verdade. Então, a adoração mesmo, na igreja, dificilmente nós poderemos prestar um culto de adoração realmente a Deus como deve ser feito. Porque precisamos nos concentrar, né, espiritualmente, ligar o nosso espírito com o Espírito Santo, prestarmos um culto realmente a Deus, um culto de adoração. Na igreja é difícil, porque a adoração, ela não envolve outras pessoas, é uma coisa individual, nós e Deus, tá? Aí é a adoração. Na igreja nós louvamos a Deus, aí o louvor envolve as outras pessoas, né? Nós louvamos juntos. Já a adoração é uma coisa mais individual. Podemos fazer na igreja? Podemos começar, né, sempre com a oração, aí vamos louvar e vamos passar ao próximo passo, que é a adoração. Mas geralmente na igreja não se chega a esse passo de adoração, porque é interrompido esse momento, né? Porque aí tem as outras coisas do culto. Então no culto se tem pouquíssima adoração. Praticamente não existe, porque estamos perto uns dos outros, ali tem interferência. Para adorar a Deus você não precisa de música, você não precisa de nada, só você e Deus se ligando totalmente a Deus. Agora, o louvor, sim, envolve a todos. Então, nós vamos ao templo, nos reunimos, podemos chegar a uma adoração verdadeira, embora seja raro isso acontecer, mas podemos chegar. Agora, o louvor é importante também. Nós nos reunimos, nos alegramos na presença de Deus, louvarmos a Deus. Louvor o quê? E louvar a Deus pelos seus feitos, né? Louvar a Deus pelo que Ele faz, que Ele fez, que vai fazer. É um louvor. Adorar a Deus, nós adoramos pelo que Ele é. Então, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, tudo. Você vai reconhecer o que Deus é. Agora, a reunião dos crentes, adorando, louvando a Deus, traz uma alegria, uma felicidade, traz um compartilhamento, né, da nossa fé, da nossa alegria de estarmos salvos, de estarmos na presença de Deus, traz uma alegria, todos reunidos ali. E sempre, olha, o objetivo da igreja, não esqueça, se o objetivo da igreja for ganhar almas, aí vai haver união, vai haver disposição para se congregar, para aprender a palavra de Deus, para orarem juntos, para saírem pregando o Evangelho por toda parte. Tópico 3, subtópico 2, edificação mútua. A edificação mútua dos membros da igreja ocorre por meio da comunhão, do ensino bíblico, da adoração, do exercício dos dons espirituais e ministeriais. Isso acontece quando estamos juntos. O apóstolo Paulo, quando quis mostrar a relevância da igreja na sua dimensão coletiva, usou a metáfora do corpo para dizer que é no espaço físico que a igreja local, como corpo de Cristo, se revela e os relacionamentos e comunhão entre os seus membros se consolidam. 1 Coríntios 12, 12 a 27. Isoladamente, não somos igreja. Tanto é verdade assim que a palavra grega eclésia, de onde deriva igrejas, sempre que aparece no Novo Testamento é empregada para se referir a uma assembleia de pessoas e, na maioria das vezes, as reuniões destas para adorar e servir ao Senhor, como está em Atos 2, 42. Eu vejo que na reunião da igreja, aí vai acontecer o louvor, a adoração, a manifestação dos dons do Espírito Santo, uns ministrando aos outros, né? Aí curas, libertação, a profecia, né? Uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, fé, milagres, dons de curar, a profecia, línguas, interpretação. Tudo isso acontece numa reunião da igreja, acontece fora da igreja também.
e deve acontecer para a evangelização, mas também acontece na igreja para benefício dos crentes, para que todos sejam o quê? Edificados, consolados, exortados. Então veja que o Espírito Santo inspirou Paulo a comparar a igreja o que é um corpo, né? Corpo de Cristo na terra. São vários membros, mas todos formam um corpo só, tendo Jesus como cabeça desse corpo. Então não pode um membro do corpo sair e dizer, não preciso mais do corpo, não, vou ficar sozinho. Imagine. Aí a mão sair e falar, não, eu vou viver sozinho agora, não preciso do corpo mais não. Mas não tem como sobreviver. Quem comanda o corpo é o cérebro. Se a mão sair, morre. Qualquer membro que tirar do corpo, o membro morre. Tem que estar ligado, né? Tem aí as veias, as artérias, né? Tem aí os ligamentos, tudo ligadinho, direitinho. Não pode tirar, tirou, morreu. Então no grego essa palavra eclesia significa exatamente uma reunião de pessoas que saíram do reino de Satanás, estão no reino de Deus. Saíram do reino das trevas, estão no reino da luz. Veja só, são pessoas tiradas para fora. Tiradas de onde? Tiradas do mundo. Veja só, esse sistema maligno do mundo. Olha o que Jesus diz em João 10, 9. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Olha só. Então você olha, entrará e sairá quer dizer o quê? Você entra para o reino de Deus, você sai do reino de Satanás. Veja só. Então esta é a igreja, o corpo de Cristo na terra. Nós não somos deste mundo. Jesus disse bem claro. Nós somos concidadãos de Jesus Cristo, cidadãos dos céus. Somos do reino de Deus, pertencemos ao reino de Deus. Não é do reino deste mundo. Então é a igreja. Agora a igreja deve se reunir, é um corpo, deve se reunir, deve estarem juntos, tanto dentro do templo quanto fora do templo evangelizando. Então esta palavra significa o quê? Uma assembleia, uma reunião, uma convocação de pessoas que se reúnem. Tópico 3 sobre o tópico 3, saúde espiritual. Congregar faz bem para a saúde espiritual do crente e a saúde espiritual tem reflexos na vida da pessoa como um todo. Entretanto, é importante frisar que não basta congregarmos, devemos fazê-lo da maneira certa. É muito importante estarmos atentos como estamos procedendo nas nossas reuniões de culto, a fim de não incorrermos no erro dos crentes da igreja de Corinto que, segundo Paulo, quando se reuniam, conforme os bons crentes devem fazê-lo, essas reuniões os pioravam ao invés de melhorar suas vidas. 1 Coríntios 11, 17. As expressões de culto e adoração perdem o valor quando não retratam uma vida de pureza e retidão diante de Deus e de comunhão com os irmãos. Mateus 6, 23 a 24. 1 Coríntios 13, 1 a 3. Portanto, devemos entender que o Senhor deseja que nos reunamos em sua gloriosa presença a fim de que a nossa comunhão, fé, ânimo e unidade se fortaleçam cada vez mais. João 17, 20 a 23, Atos 2, 42. Então, congregar faz bem para a saúde espiritual. Traz o quê? Uma alegria, uma felicidade de estar ali compartilhando, né, com os irmãos, louvando a Deus juntos, né, ouvindo a palavra de Deus juntos. Podemos ali aprendermos juntos, podemos dar testemunho, né, daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, né? Compartilharmos com os irmãos as alegrias, também as necessidades, pedimos oração uns pelos outros, né? Intercedemos uns pelos outros. Então, os crentes se completam, estão tristes, todos, né? Estão ali tentando se alegrarem ali, alegrar aquele que está triste, consolar aqueles que estão inconsoláveis, né? Aqueles que estão passando por dificuldades, ajudar, aqueles que estão doentes, aí vamos orar para que sejam curados, aqueles que estão aí com a depressão, a ansiedade, uma coisa, vamos orar para que sejam libertos disso, né? Então vamos ali estarem juntos, uns ajudando aos outros, compartilhando com os outros também as alegrias, as felicidades, as coisas que acontecem de bom, que Deus tem feito na nossa vida, nós vamos dar lá
o testemunho diante da igreja, né? Ali, tudo que Deus anda fazendo. E vamos também planejarmos ali os trabalhos da igreja e vamos estar unidos evangelizando. Agora veja que Paulo chama a atenção da igreja em Corinto, porque às vezes se reuniu para cear, por exemplo. Aí as pessoas que tinham mais posses, né, tinham dinheiro, levavam comida, eles comiam entre si, não deixavam sobrar nada para os outros que não tinham como comprar comida. E aí uns comiam demais e outros passavam fome. Aí está totalmente errado. Nós devemos compartilhar tudo com os irmãos para que não tenha ninguém também sobrando, mas ao menos não tenha ninguém faltando, passando necessidade. Então vamos repartir uns com os outros, vamos nos ajudar uns aos outros. Não tem lugar na igreja para a avareza. Tem muita gente hoje vivendo num sistema de avareza, que não ajuda ninguém. Vê a necessidade, mas não ajuda. Faz de tudo para se manter só ele bem, os outros que se danem. Não está preocupado com os outros. Então é preciso haver amor. O amor é que rege tudo. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar aos irmãos como a nós mesmos. Amar significa dar a vida pelos outros. Então, é preciso muitas vezes haver um sacrifício, né? Já que dinheiro para as pessoas é uma coisa tremenda. Quando fala em dinheiro, parece que um demônio assume, né, nas pessoas. O culto já vai tudo bem, você está adorando a Deus, está louvando a Deus, está tudo bem. Mas quando fala dinheiro, pronto. Parece que um demônio entra ali agora e atrapalha tudo, o crente fica bravo e não sei o quê. É uma coisa tremenda. Então precisamos tratar essa parte urgentemente. Tirar a avareza do coração. Ajudarmos uns aos outros. Conclusão. Somos chamados para servir na igreja local com o propósito de adorar a Deus, servir e edificar uns aos outros em amor. Assim sendo, não podemos deixar de viver a nossa divina vocação como corpo de Cristo, que é estarmos unidos. Então todos nós, quando ouvimos o Evangelho, cremos, nos tornamos então que filhos de Deus. Agora temos o Espírito Santo morando em nós. Então todos na igreja, cada um individualmente tem o Espírito Santo morando em si. Então nós devemos olhar mais isso, olhar para a pessoa e ver, ali tem o Espírito Santo dentro daquela pessoa. Então é um irmão, é uma irmã, né? Devemos ter comunhão uns com os outros, nos ajudarmos uns aos outros. Isso tem edificação, tem consolação e tem exortação. Muitas vezes a exortação a pessoa não recebe. Só quer receber edificação e consolação. A exortação a pessoa não quer. Mas a exortação é importantíssima. É ela que vai nos corrigir. É ela que vai nos ensinar o caminho certo, que às vezes nós não estamos nele. Pensamos que estamos, mas não estamos. Então somos um corpo e temos que viver unidos como corpo. Dependemos sempre uns dos outros, abençoando uns aos outros, compartilhando uns com os outros, tudo. É importante estarmos unidos e sempre na igreja, na congregação, mas também na rua, aí nas praças, nas ruas, por toda parte, né? Nas casas também. Reunimos e evangelizamos. Vamos orar agora. Se você, ouvindo essa palavra, se você deseja agora entregar a vida para Deus, você crê que Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós. Tudo isso ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso, você é salvo agora. Se você está doente ou está enfermo, creia. Jesus já levou na cruz todas as nossas doenças, enfermidades, maldições. Creia nisso, receba agora a sua cura. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, que estão sendo convencidas pelo Espírito Santo agora, do pecado, da justiça e do juízo. Ó Senhor, concede a eles agora o perdão. Ó Pai, que os seus nomes estejam escritos no livro da vida.
que eles a partir de agora comecem uma vida contigo em adoração, também congregando, Senhor, procurando comunhão uns com os outros. Em nome de Jesus, que aprendam também, Senhor, a compartilhar Jesus Cristo com as outras pessoas que ainda não te conhecem. Toca neles, Senhor, abençoa, guarda, livra de todo mal. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, toca agora neles, Senhor, cura. Solta agora, em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade, sai agora dessas vidas. Toca, Senhor, toca em cada um deles. Cura, Senhor, cura. Ramanach lagrus sechandes do forhamende sechandesei. Aragrada luz derramada forda graçasei. Em nome de Jesus, receba agora a sua cura, receba o seu milagre. Creia e receba em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Não se esqueça, dê aí um like, um gostei, se inscreva em nosso canal, isso vai ajudar a divulgar esse trabalho para outros. Passe o link desse vídeo para outras pessoas também, passe nos seus grupos. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos dentro da lição, então entre em contato conosco por esse WhatsApp 99991520454. Eu vou enviar para você toda semana, gratuitamente, esse material. Não se esqueça de colocar aí, olha, seu nome, sua cidade e dizer Revista Betel, porque eu comento outras revistas. Então, você diga certinho aí e eu envio para você toda semana gratuitamente. Se você deseja nos ajudar, eu estou desempregado há mais de 8 anos, não sou pastor de igreja e não sou aposentado. Então eu vivo das ofertas que Deus envia através de alguns irmãos. Temos aí por volta só de 10 irmãos que nos ajudam. Estamos precisando que você nos ajude também. Então, envie qualquer quantia para nos ajudar. Aí estão as contas, tá aí Caixa Econômica, tem aí Bradesco e tem Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, você vê aí também o Pix e o número da conta. E o meu Pix, para você passar aí qualquer quantia, está aí, 331-957-816-20, que é meu CPF, Luiz Henrique de Almeida Silva. Confira lá o nome, né, na hora de passar e envie qualquer quantia para nos ajudar. Deus abençoe você, sua família. Esperamos ter ajudado os irmãos. Paz do Senhor.